A Roma de Diocleciano, onde o incenso dos deuses pagãos se misturava ao cheiro de sangue e intriga, caminhava um homem cuja alma era um campo de batalha, Sebastião, um nome que ecoava com a força de sua Gália natal, mas cujo coração pertencia a um Deus sussurrado em segredo, um Cristo crucificado que prometia um reino não deste mundo. Para o Império, ele era o capitão da guarda pretoriana, um soldado exemplar, a personificação da virtude romana. Seus olhos, no entanto, guardavam a profundidade que Diocleciano, em toda sua glória imperial, não conseguia decifrar. Era a profundidade de uma fé que florescia na escuridão, como uma flor teimosa rompendo o mármore frio dos palácios. A dualidade, como um personagem saído das páginas mais febris de um romance russo, Sebastião vivia uma vida dupla. Uma agonia silenciosa de dia, a armadura polida, o comando firme, a lealdade inabalável ao César. À noite, despia-se não apenas do metal, mas da própria máscara que o império lhe impunha. Tornava-se um servo do servo de Deus, um consolador dos aflitos, um farol de esperança nas masmorras úmidas, onde seus irmãos em Cristo aguardavam os leões. Ele lhes falava de um amor que transcendia a dor, de uma vida eterna que zombava da efemeridade do poder romano. Suas palavras eram como água fresca para almas ressequidas, e em seus olhos os prisioneiros viam não a piedade de um oficial, mas a compaixão de um igual, um companheiro na fé e no sofrimento iminente. Que tormento devia ser para ele caminhar pelos corredores do poder, ouvir os planos de perseguição, os decretos de morte, e manter o semblante sereno, a lealdade fingida. Cada saudação ao imperador era uma pequena traição à sua consciência, cada ordem executada, uma facada em sua alma. Ele via a podridão moral do império, a vaidade dos deuses de pedra, a crueldade disfarçada de justiça, e em seu íntimo a convicção se fortalecia. Este mundo era uma sombra, uma passagem, e a verdadeira vida estava em outro lugar, um lugar pelo qual valia a pena morrer. E a morte, ela o rondava, o seduzia, não como um fim, mas como um começo, o martírio. Essa palavra sussurrada com a mistura de pavor e anseio pelos cristãos. Para Sebastião tornou-se uma obsessão, um desejo ardente. Ele via seus irmãos caminharem para a arena, seus rostos transfigurados por uma coragem que não era deste mundo, e invejava-os. Invejava a pureza de seu sacrifício, a certeza de sua recompensa. Sentia-se um ator em uma peça macabra, um impostor em seu próprio drama espiritual. Até que a máscara caiu. A denúncia, inevitável como o destino, chegou aos ouvidos de Diocleciano. O imperador que via em Sebastião um filho sentiu a punhalada da traição, a decepção de um pai, a fúria de um deus terreno desafiado. A confrontação foi um embate de mundos. De um lado, o poder imperial, a lógica da força, a exigência de submissão. Do outro, a fé inabalável, a lógica do amor, a recusa em se curvar. Como pudeste, Sebastião, tu, a quem confiei minha própria vida. A voz do imperador era um trovão, mas o coração de Sebastião estava em paz. E finalmente podia ser ele mesmo, sem máscaras, sem mentiras. Sua resposta foi a confissão de sua fé, a defesa de seus irmãos, a proclamação de um reino superior ao de Roma. E então veio a sentença, a morte rápida da espada, mas a agonia lenta das flechas, uma morte para humilhá-lo, para transformá-lo em um espetáculo de dor e desespero. Amarrado a um tronco, ele viu seus próprios soldados, seus companheiros de armas, erguerem os arcos. Em seus rostos uma mistura de dever e remorso, e as flechas voaram, cada uma rasgando sua carne. Uma dor lancinante, um grito abafado, mas em seu rosto não havia ódio, não havia desespero, havia uma serenidade que desconcertava seus algozes. Seus olhos se erguiam para o céu, como se visse algo que eles não podiam ver. A dor era real, a agonia profunda, mas em meio ao sofrimento, uma luz o envolvia, uma paz que excedia todo entendimento. Ele estava se unindo ao seu Cristo sofredor. Seu corpo se tornava um altar de sacrifício. Deixado para morrer, ele sobreviveu. Um milagre, um adiamento. Cuidado por mãos piedosas, ele se recuperou. E aqui a história poderia ter tomado outro rumo. Ele poderia ter fugido, vivido em segredo, agradecido pela segunda chance. Mas para uma alma como a de Sebastião, a vida só tinha sentido no testemunho. A sobrevivência não era um fim, mas um meio. Ele voltou a se apresentar a Diocleciano, não como um suplicante, mas como uma aparição, uma consciência encarnada. Sua presença era uma acusação viva à tirania do imperador. E desta vez a fúria de Diocleciano não conheceu limites. O açoitamento foi brutal, implacável,
e a alma de Sebastião finalmente voou para o seu Deus. Seu corpo jogado no esgoto foi resgatado, sua memória, no entanto, jamais pode ser apagada. Ele se tornou um símbolo, uma lenda, o soldado que trocou a armadura terrena pela couraça da fé, o mártir que sobreviveu às flechas para morrer pelo testemunho. Em sua história ecoa a eterna luta entre o poder e a fé, entre o mundo visível e invisível, uma história de coragem, de sacrifício, de uma fé que floresce nos lugares mais sombrios, uma história que nos lembra que mesmo nas profundezas do sofrimento, a alma humana pode encontrar a sua redenção e a sua glória, e que a verdadeira vitória não está em sobreviver, mas em saber pelo que morrer. Que São Sebastião rogue por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.